Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. Hoje eu tô aqui para duas coisas que geralmente vocês gostam de ver por aqui nesse canal, que é unboxing e lidos do mês. Só que eu resolvi juntar aí 2 meses, que foi o mês de agosto e o mês de setembro, porque eu li muito pouco em agosto e acabei compensando tudo isso em setembro, porque foi o mês que eu li bastante. Então aí juntei 10 leituras para conversar com vocês nesse vídeo de hoje. Fora que meu aniversário foi recentemente e eu ganhei 2 livros e eu quero mostrar para vocês esses livros que eu ganhei e tem uma história engraçada por trás desses livros também. Gente, já vou pedir desculpa agora no começo do vídeo porque tá muito calor, tá tipo quase 40 graus aqui nessa cidade, tá muito quente, tô com o ventilador de fundo. Tá ainda com um pouco de eco aqui no escritório por causa da mudança de cenário e tudo, então ainda tô resolvendo algumas questões em relação ao vídeo, tá? Tomara que não seja um incômodo pra você assistir esse vídeo até o final, tá bom? E eu vou tentar ser sucinta, porque como são muitos livros, são tipo 10 leituras, a maioria dessas leituras eu já falei aqui no canal em outros vídeos, então vou deixar linkado aqui no box de descrição ou aqui nos cards. Não sei se é aqui ou se é aqui, mas vou deixar nos cards também linkado os vídeos onde eu falo mais a respeito dessas leituras também. Primeiro, os avisos paroquiais. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Paola, eu falo de livros na internet, tem todas as minhas redes sociais, que é Os Livros Livram lá no Instagram, aqui no YouTube também. Eu também faço lives lá na Roxinha, são lives de leitura, né? Lives de foco e produtividade, mas a maioria das pessoas usa para ler. Ultimamente eu ando usando para trabalhar, então se serve para você, se você não pode ler no período da tarde, geralmente as lives são à tarde. Então se você não pode ler no período da tarde e quiser trabalhar com companhia, apareça por lá também, que vai ser muito bem-vindo. Tá chegando a semana aí de mega ofertas da Amazon Prime. Lembra de usar o link aqui do canal se você for comprar qualquer coisa de qualquer setor, não precisa ser livro, tá, gente? Que me ajuda muito. É uma forma de você ajudar e contribuir com o meu conteúdo sem gastar nada mais por isso, porque você compra uma coisa pra você e você me ajuda muito, porque é um link comissionado, então eu ganho uma comissão pela venda. Isso é muito, muito, muito importante para conseguir viver do canal. Falando nisso, eu tenho um grupinho de promoções, que é um grupinho onde eu mando tudo que tiver de promoção e que tiver valendo a pena, né? Lá no WhatsApp, o link fica aqui no box de descrição. Eu também mando promoções da Shopee de vez em quando eu encontro alguma coisa que vale a pena, mas a maioria das promoções que eu mando por lá é da Amazon. Nesses dias de promoção, esse grupinho vai estar bombando, porque muita coisa eu não consigo postar nos stories do meu Instagram, então eu mando tudo lá nesse grupinho, é exclusivo para colocar promoções para vocês. Então se você quiser ficar por dentro, entra lá no nosso grupinho. Então vamos começar. Dados os avisos paroquiais, temos muitos livros para conversar, mas vamos começar com um unboxing. Vou começar com o que eu já abri, tá, galera? Que é uma caixinha que eu ganhei de presente de aniversário do meu namorado. Ele queria me dar alguma coisa que eu escolhesse. E assim, eu não sou boba nem nada, eu queria livro, né? Porque tem muito tempo que eu não tô comprando livro pra mim. Tô aí no processo de montar enxoval, né, galera? Então, isso é uma coisa que eu não tô fazendo, é gastar meu dinheiro comigo. E aí, o que acontece? Como eu não tô comprando livro, eu tô por fora aí de muitos lançamentos. Tem muito livro que eu não tô conseguindo ler ou que eu não consigo comprar, porque meu foco agora não tá sendo comprar livros pra mim. Mas eu amo ganhar livro, né, gente? Qual é o leitor que não quer ganhar livro de presente? Então eu queria muito, muito, muito uma série em específico. E eu pedi essa série, na verdade eu não pedi essa série, eu pedi o primeiro livro dessa série. E acabou que ele se enganou. Mas ele me deu, gente. Ele me deu Chama de Ferro, que é o livro 2 de Quarta Asa. Gente, eu tô há séculos morrendo de vontade de ler Quarta Asa, tá? Mas eu também não sabia que já tinha lançado esse segundo volume, então eu não fiquei atenta, né, quando falei pra ele que eu queria esse livro. Eu não fiquei atenta a falar pra ele, toma cuidado pra não comprar o 2, nem nada do tipo. Mas aí ele me deu, e ele me deu a edição especial, capa dura. Eu achei essa edição belíssima, maravilhosa. Olha que coisa mais perfeita. E assim, né, gente? É um senhor calhamaço. Eu não sabia que esse livro era desse tamanho. Enfim, vou mostrar a diagramação aqui pra vocês também. Veio coisa aqui dentro. Eu não tinha visto. Vou mostrar daqui a pouquinho o restante. Ó, tá vendo? Ó, veio coisa aqui dentro. Eu não tinha visto. Vou mostrar daqui a pouquinho o restante. Ó, tá vendo? Ó, veio coisa aqui dentro. Eu não tinha visto. Vou mostrar daqui a pouquinho o restante. Veio, vou mostrar daqui a pouquinho o restante.
Essa é a folha de rosto, né? Aqui dentro. O mapinha. E aqui começa, não sei exatamente o que é isso, mas também não vou ficar lendo. Início de capítulo para vocês darem uma olhadinha também. E eu, assim, sinceramente, eu achei esse livro incrivelmente bonito. Vai ficar maravilhoso na minha estante. Não li nada da Rebeca Yarros ainda, mas já vi que tem alguns outros livros dela que já foram lançados aqui no Brasil. Inclusive livros de romance, eu nem sabia que ela escrevia romance, mas pelo jeito ela começou escrevendo romance e depois foi escrever fantasia. Então tem alguns livros dela que eu queria ler. E aí eu vou começar com a saga de Quarta Asa, mas assim... não sei se é duologia, se é trilogia, se é um esquema de pirâmide, não sei de nada. Mas então ganhei a continuação de Quarta Asa. Lembrando que, gente, eu não tenho Quarta Asa, tá? E aí, o que acontece? Galera? Falei na live, em uma das lives, que entrou em promoção Quarta Asa na Amazon. O livro 1, no caso, tinha entrado em promoção. Ah, esqueci, pera. Aqui... um marcadorzinho também veio. E veio também um pôster. Na verdade é um mapa enorme, gigante. Veio esse mapinha. Enfim, voltando à minha história. E aí eu comentei na live que eu fiz essa semana que Quarta Asa tava de promoção. E acabei mostrando, né, o site da Amazon. A gente passa às vezes mostrando algumas promoções por lá durante a live, no intervalo e tudo mais. E aí... a Vivi Ribeiro, que já virou amiga de tanto tempo que ela tá presente aqui no canal, que ela tinha me falado que tinha me mandado um presente. E aí nessa live que ela viu que eu tinha colocado Quarta Asa no meu carrinho, ela viu lá no meu carrinho da Amazon, ela já tinha me falado que tinha me mandado um presente. E a Vivi mandou um WhatsApp pra mim falando: Paola, não compra Quarta Asa. E o presente dela, gente, assim, eu já descobri o que é, justamente por causa desse momento, né, de tensão, que eu tava quase comprando o volume 1, justamente porque eu ganhei o 2, né, eu tava quase comprando Quarta Asa, o volume 1, por causa do livro que eu ganhei segundo. E aí ela falou: não compra porque foi o livro que eu te dei. E eu não tinha aberto ainda o presente dela justamente porque eu queria abrir em vídeo aqui com vocês, fazer um unboxing do presente da Vivi, que eu ganhei de aniversário dela. E aí tá aqui, ó, eu abri já a caixa, tá aqui o pacotinho. Aí veio um bilhetinho. Parabéns, Pau, o presente chegou meio atrasado, mas acho que tá valendo ainda. Li esse livro recentemente e amei. Espero muito que você goste. Ansiosa para ver sua reação. Adoro seus vídeos. De Vitória Vivi Ribeiro. Pra mim é Vivi, não é Vitória. Vitória é muito sério. Ela me falou que tinha me dado o volume 1. Eu achei o máximo, porque eu estava pensando, cara, ganhei o livro 2. E agora eu vou ter que comprar um tá tão caro. E eu não queria comprar, não tava podendo comprar livro, né? Não queria comprar. E aí veio o volume 1, ganhei o volume 1. Esse aqui foi a edição capa comum. Eu achei, gente, eu tô tão feliz, vocês não têm noção. Porque foi uma coincidência, muito coincidência. Eu só ganhei 2 livros de aniversário, que foi esse do meu namorado e esse da Vivi. O restante foi mais coisa, tipo, de grávida mesmo, sabe? E que eu tava também precisando. Mas, gente, eu amei, eu tô simplesmente apaixonada nessa coincidência que aconteceu por aqui. Então, ganhei Quarta Asa da Vivi, que tá aqui, a lombada, o fundo aqui pra vocês. Gente, mas realmente, a edição, até a edição capa comum desses livros tá saindo muito bonita. Olha isso aqui. Não, muito, muito lindo, sério. E assim, vocês já sabem, né? Provavelmente vai ser a minha próxima leitura. O início de capítulo é igual. Diagramação me parece que é igual também. Aqui, pra vocês darem uma olhadinha. Esse já não é tão enorme quanto o primeiro, mas eu acredito que por ser edição de luxo, esse segundo livro aqui, ó,
Por ser edição de luxo, eu acho que é por isso que ele fica tão grandão assim, né? Porque tem umas artes extras. Mas olha, pra vocês terem uma noção, eles são basicamente do mesmo tamanho, tá? Não tem diferença na estante, não vai fazer diferença nenhuma. Tô apaixonada com os meus presentes, vocês não têm nem noção. Agora, vou até pregar o bilhetinho da Vivi aqui na primeira capa do livro. Geralmente eu faço isso com os meus livros de presente, que eu gosto de sempre lembrar quem foi que me deu. Vamos pro vídeo para falar para vocês das minhas leituras dos últimos 2 meses. Esse vídeo, para ele não ficar muito extenso, porque é muita coisa para falar para vocês, eu vou tentar ser bem sucinta. E como eu já disse, a maioria deles já tem outros conteúdos aqui no canal, dá para vocês irem lá conferir também. Vou começar pelo mês de agosto, que foi o primeiro livro que eu terminei em agosto, foi Harry Potter e as Relíquias da Morte, que era um livro que eu devia ter terminado em julho, da minha LC aberta, né, do clubinho, que a gente tem uma LC aberta e a gente geralmente faz releituras nesse clubinho. Não precisa pagar nada para participar, é só um grupinho no WhatsApp que você entra por lá, a gente escolhe a leitura, no final do mês a gente faz a discussão. E quando tem adaptação, tem uma live para subs, onde a gente assiste a adaptação juntos, lá na Roxinha. Relíquias da Morte era o último livro, no caso a gente estava lendo um livro de Harry Potter por mês, e era o livro do mês 7. Já disse em outros vídeos, eu amei reler Harry Potter, foi uma experiência maravilhosa, justamente porque eu tava há muitos anos querendo reler, era uma saga que vira e mexe eu ficava falando, um dia quero reler, um dia quero reler, e pra mim foi uma experiência muito boa reler esses livros, inclusive em companhia, né? Então a gente conversou muito sobre os livros, sobre as adaptações, sobre o universo, sobre um monte de coisa. Então eu amei a experiência, foi o primeiro livro que eu terminei em agosto, mas que eu terminei atrasado, porque ele era uma LC de julho, tá? Fiquei um bom tempo aí em agosto, gente, sem conseguir ler muita coisa. Inclusive, o próximo livro que eu terminei em agosto foi Os 5 Lâminas Partidas. Aí esse já terminei lá pro dia 20 de agosto, já tava tipo quase no fim do mês, eu não tinha lido quase nada no mês de agosto. E aí eu terminei 5 Lâminas Partidas. 5 Lâminas Partidas eu já falei, inclusive acho que o último vídeo que saiu aqui do canal foi um livro indicando os últimos livros de fantasia que eu li. Livros de fantasia com romance e tudo mais. Eu entrei com muita expectativa em 5 Lâminas Partidas, porque é uma sinopse que promete muita ação, muita estratégia, esse negócio de matar o rei e de juntar só assassinos e vilões assim, né, entre aspas, juntar só ladrões, assassinos, pessoas muito perigosas do reino para matar o rei, que é considerado um deus rei e tudo mais, juntar envenenadores também, montar uma equipe ali. E aí eu pensei, cara, vai ser um livro de fantasia com muita ação, muita estratégia, muita coisa interessante acontecendo, tiro, porrada e bomba, que não sei o quê. E tem muito de ação. Só que é um livro que tem muito mais foco no romance do que eu esperava, entendeu? E aí eu acabei me decepcionando um pouquinho com a história, pelo nível de expectativa que eu tava. Mas ainda assim foi uma leitura que eu amei fazer, porque eu tava morrendo de saudade de ler esses livros de romantasia, assim. E inclusive vocês vão ver que o gênero que eu mais li nesses últimos 2 meses foi justamente fantasia, começando ali com Harry Potter, né? Mas é porque eu tava muito na vibe de ler fantasia ultimamente, e eu tava aproveitando essa etapa, essa fase. Então, 5 Lâminas Partidas foi uma grata surpresa, gostei muito. Eu acho, inclusive, que vai ter um livro 2, mas eu não sei quando vai sair, mas realmente estou muito animada para ler a continuação, porque não é um livro que, tipo, me decepcionei, então não quero saber. Não foi uma decepção muito grande, foi só que eu esperava que tivesse menos romance do que teve. Mas para quem gosta de romance e gosta de ver livros de fantasia com romance, e eu gosto, inclusive, eu só não esperava que tivesse muito nesse, vai se surpreender de forma positiva, né? Vai acabar gostando mais ainda do que eu gostei. Aí, gente, logo depois, no finalzinho de agosto ali, eu peguei o embalo, porque eu tinha ficado quase o mês todo sem ler nada direito, né? Peguei o embalo e fui para outra LC aberta, porque era inclusive a LC de agosto mesmo. Como eu disse para vocês, Harry Potter era a releitura do grupinho aberto de releituras do mês de julho. Aí de agosto a gente começou os Jogos Vorazes. Inclusive a gente está no meio da releitura de Jogos Vorazes. A gente está lendo o 2º livro agora. A gente leu o 2º livro agora em setembro e vai ter a discussão. E agora em outubro a gente vai para o último, que é A Esperança. E aí eu reli Jogos Vorazes. E também foi uma experiência muito boa, inclusive muito parecido com a experiência que eu tive em Harry Potter. Porque, assim, foram livros, gente, essas releituras foram livros que eu li há 10 anos atrás, sabe? Eu li Harry Potter
há mais de 10 anos atrás, inclusive. Então tem muito tempo que eu fico prometendo de reler esses livros, que foram livros que eu gostei muito quando eu li. E passou anos e anos e eu queria saber se eu mantenho as minhas opiniões, né, dessas leituras de Jogos Vorazes. Foi ainda melhor a experiência de releitura do que da primeira vez que eu li. A primeira vez que eu li, eu ainda era uma época que eu esperava muito romance nas coisas. E agora que eu reli Jogos Vorazes, eu acho que eu aproveitei muito mais a história, sabe? Eu consegui ler com outros olhos. Fora que, recentemente, assim, acho que no final do ano passado, eu li o Cantiga de Pássaros e Serpentes. Então, quando eu fui reler Jogos Vorazes, eu já reli com uma bagagem diferente, porque eu já sei o que aconteceu na história do Snow, lá em Cantiga de Pássaros e Serpentes. Aí eu venho para Jogos Vorazes com outros olhos. Fora que a minha cabeça hoje em dia é outra também. Tem uma queda de energia aqui, espero que não atrapalhe a minha iluminação. Bom, gente, o que eu tava dizendo, eu tô muito animada pra continuar relendo, né? Não só Jogos Vorazes, mas outros livros que a gente sempre promete, né? Promete a vida inteira que quer reler em algum momento, porque fez parte de alguma parte da sua vida, de algum momento da sua vida. E a gente sempre fica adiando e tá sendo uma experiência muito boa reler com o pessoal. Felizmente, eu tô tendo pico de energia aqui em casa, queda de energia. Aí pode ser que tenha mudado um pouquinho o ângulo, porque eu precisei resolver questões enquanto a energia tinha ido com Deus, entendeu? Mas voltou, vamos terminar aqui. Vou terminar bem rápido, porque realmente não temos muito tempo. Depois de Jogos Vorazes, mas também uma leitura conjunta, foi a vez de O Ódio que Você Semeia. Esse foi um livro que eu li com o pessoal do Catarse. Inclusive, se você quiser participar do nosso Catarse, vai ser uma ajuda muito, muito, muito bem-vinda. Tem várias recompensas diferentes, em níveis diferentes, se você quiser apoiar o meu trabalho, apoiar o meu canal. Então, em agosto, a nossa LC do Catarse foi O Ódio que Você Semeia. E, gente, eu fiquei maravilhada. Tipo assim, tinha tanto tempo que eu tinha esse livro, eu tinha ganhado esse livro, inclusive, de um amigo secreto, se eu não me engano. E eu fiquei muito surpresa de nunca ter pegado esse livro pra ler, porque, cara, é um livro tão necessário, é um livro tão interessante, que me deixou presa, mas presa de um jeito que eu não esperava. Eu achava que era um livro bom, porque teve um hype no momento que ele saiu, né, inclusive, mas eu não sabia se era por causa da história, de algum romance ou de algo, sei lá, né, eu só sabia que era um livro que tratava questões importantes, como racismo e outras coisas, né? Desigualdade social, preconceito, vários outros temas são abordados nesse livro. E agora eu entendo por que ele é um livro que as pessoas falam que é tão necessário. E o porquê também que das pessoas dizerem que é um livro que provavelmente vai ser um clássico do nosso tempo, sabe? É muito interessante ler O Ódio que Você Semeia, principalmente agora que o hype já passou, então eu não tô deslumbrada com a opinião de ninguém em específico, eu só li e tirei as minhas próprias conclusões da leitura. Falei muito sobre esse livro com o meu namorado quando eu tava lendo, porque realmente toda hora que acontecia alguma coisa no livro que eu achava que precisava ser discutido, que eu precisava conversar com alguém sobre isso, eu falava com ele, inclusive ele assistiu o filme, né, a adaptação comigo. E foi assim, a adaptação inclusive é muito boa também, fiquei surpresa com o nível de fidelidade da história, né, tanto com o livro quanto com o filme. Gostei muito, sabe, realmente indico pra caramba, foi um livro 5 estrelas, é um livro que eu acho que realmente traz questões que precisam ser discutidas, não é um livro pra você ler e ficar com essa história pra você só, sabe, eu acho que é um livro pra você ler e falar sobre ele com as pessoas e conversar as coisas que você pensou, que você passou durante a leitura, porque é uma história que ela é muito rica em para vários debates, várias discussões. Então, realmente, eu gostei muito de O Ódio que Você Semeia. Me arrependo de não ter lido antes, mas eu acho que eu li na hora certa. Eu li com tempo para aproveitar essa leitura. E foi maravilhoso, assim, inclusive, super recomendo. Depois, eu peguei outra fantasia, que foi Caçador Sem Coração, que, inclusive, eu também falo no último vídeo que saiu no canal, que é o vídeo onde eu falo sobre todas as últimas fantasias com romance que eu li nos últimos tempos, inclusive todas elas eu tô dando uma abordagem nesse vídeo, porque foi tudo nesses últimos meses. Caçador Sem Coração vai falar a história de um bruxo de uma bruxa e um caçador de bruxas.
Então a gente já tem esse negócio, essa pegada de amor proibido, principalmente porque ele tá caçando ela e ela meio que pra sociedade ela nem é bruxa porque ela tá se escondendo aí da guarda sanguínea. A gente tem um governo, é um governo tipo totalitário, só que de formas diferentes, porque a gente tá vendo um período onde a sociedade acabou de tirar do poder as 3 bruxas, sair do governo de 3 bruxas, onde a magia era permitida e não sei o que, mas que também era um governo muito questionado e muito difícil para várias pessoas. E aí quem tomou o poder foi o pessoal sem poder. No caso foram os caçadores de bruxa, as pessoas que são contra a magia. E aí agora a gente tá vivendo, o livro passa num período onde tá tendo a caça às bruxas, entendeu? Então é um mundo onde já viveu os 2 extremos. E a nossa mocinha, ela entregou a própria avó, que era bruxa, ela entregou a própria avó pro governo, para que o governo não viesse atrás dela, não desconfiasse de que ela é também uma bruxa, tá? E aí eu falei muito mais sobre esse livro, tanto num vlog, que enquanto eu tava fazendo a leitura, tanto nesse último vídeo que saiu no canal, então não vou me adentrar muito nisso, mas foi um livro que pra mim foi 5 estrelas e favoritado. Eu fiquei surtadíssima durante essa leitura, fiquei apaixonada, foi um casal que eu ficava, não aguento mais, assim, ficava aquela tensão, ele se envolve com ela justamente por desconfiar dela, ele tá se envolvendo com ela pra conseguir provas, e ela tá se envolvendo com ele justamente pra conseguir informações sobre outras pessoas que a guarda sanguínea tá pretendendo prender, outras mulheres que eles estão indo atrás, achando que é bruxa, não sei o quê, porque ela quer salvar outras bruxas desse governo, né, dessa guarda sanguínea. Então eles começam nessa de tipo, eu vou tentar um relacionamento com ela só por causa disso, vou aceitar só por causa disso outro, mas no final das contas eles realmente têm uma química muito grande e vai nascendo ali um interesse amoroso muito massa. Eu gostei muito desse livro. Depois, gente, eu peguei O Rei da Ira, que era um livro que eu estava ansiando para ler por muitos e muitos tempos atrás. Porque assim, desde que eu vi um pessoal falando sobre esse livro no YouTube, nas bookreads, assim, eu tinha uma ideia do que seria O Rei da Ira. E fui completamente enganada, porque assim, eu achava que iria para um lado e ele foi para o outro. Na verdade, O Rei da Ira é um romance atual com hot. É só isso. É só isso assim, né? Porque antes eu achava que ia trazer um pouquinho mais de outras questões. Não sei, eu fiquei com a impressão de que ele tinha um pouco de ação, de algumas outras coisas, sabe? E na verdade não, ele só não tem a capa clichê, aquela capa clichê que outros livros do mesmo gênero têm. Então ele não te conta de cara que ele poderia ser um romance de capa fofa, entendeu? Basicamente isso, aqueles romances de capa fofa que quando você vai ler tem conteúdo hot. Mas ele é muito bom. A gente tem ali um casamento de conveniência e o pai a gente tá na sociedade atual, então não é de época nem nada do tipo, é atual. Mas famílias muito ricas, tá? Da alta sociedade. E o mocinho, ele foi chantageado pelo pai da nossa mocinha, porque o pai da mocinha quer contatos, né, com grandes empresários, para família dele, que é uma família de novos ricos, a família da mocinha, no caso, né, é uma família de novos ricos, eles querem conexões com famílias mais antigas, de herança mais antiga, porque entre a classe alta parece que tem esse negócio, dinheiro novo, dinheiro velho. Aí, basicamente, pra mim, tudo é dinheiro. Aí, o pai da mocinha chantageia o mocinho pra casar com a filha dele. Só que, assim, ele entra nesse relacionamento completamente com ódio, né? De tipo, eu vou ter que aguentar essa menina, filhinha de papai, que faz tudo que o pai manda, que tá entrando num relacionamento só por dinheiro, que não sei, por status, que não sei o quê. E aí só que, na verdade, é porque ela tem uma questão muito difícil, pessoal, de falar não para os pais, de impor limites. Então, ela tem uma questão familiar que é muito interessante de ver, uma dinâmica familiar muito interessante de ver, que quase nunca as pessoas falam sobre isso, que é as pessoas que têm dificuldade de impor limites, falar não para pessoas que amam ou para qualquer pessoa que seja,
com medo de que essas pessoas vão deixar de gostar de você, entendeu? Porque por causa do seu não, porque você não tá fazendo tudo pra agradar essa pessoa. Eu já fui uma pessoa assim, então eu me reconheci em muitos aspectos da mocinha. Mas assim, gente, é um livro que por mais que tenha algumas questões interessantes, como essa que eu falei, que é a questão familiar, ele é um romance clichê, tá? É bem clichê, com bastante hot, mas foi uma leitura gostosa de fazer. Mas eu realmente estava esperando uma coisa diferente. E em algumas coisas no final também eu achei um pouquinho mais explicado. E aí eu dei 4 estrelas. Mas, gente, 4 estrelas pra mim é um livro realmente muito bom, tá? Eu não... Porque às vezes as pessoas entendem que por eu ter falado que eu me decepcionei em algum aspecto com a leitura, ou que eu não gostei de alguma coisa da leitura, eu não gostei do livro inteiro. E não foi bem assim. A experiência de leitura foi muito gostosa, foi muito envolvente, eu gostei muito do livro. Eu tinha algumas partes que eu esperava realmente uma coisa diferente, mas ainda assim foi um livro maravilhoso, 4 estrelas. Não favoritei, obviamente, porque não ganhou meu coração nesse nível, mas realmente eu gostei bastante e fica mais uma dica pra vocês. Outro romance hot que eu li, inclusive esses 2 livros, O Rei da Ira e esse próximo que eu vou falar, tem um vlog aqui no canal onde eu li esses 2 e eu falei dos 2 no vídeo, tá? Eu tô falando agora de No Calor do Momento. Ai, tô ficando sem ar de tanto falar, gente. Vou beber uma água, pera. O calor do momento, inclusive, tá sendo esse momento. Que, nossa senhora, tem uma coisa que tá fazendo aqui nessa cidade, é calor. Aqui a gente já tem uma história no mesmo universo de Quebrando o Gelo. E, gente, Quebrando o Gelo foi favoritado pra mim, assim, eu amei aquele livro. Esse aqui já teve algumas partes dele que eu acho que não precisaria. Então foi um livro pra mim 3 estrelas. Porque teve muita coisa eu tinha a impressão de que era só para prolongar a história, que não tinha muita necessidade. Então, em alguns momentos do livro eu fiquei um pouquinho entediada, tá? A gente vai ver 2 jovens ali na fase de fim do ensino médio, começo de faculdade, né, e tudo mais, essa era ali. E eles se conhecem numa festa de fraternidade, inclusive na casa do mocinho, que é aquela república onde o mocinho de Quebrando o Gelo também morava, tá? Então a gente vai ver alguns personagens que a gente já conhece do primeiro livro. E aí nesse livro eles se conhecem nessa festa. Ela tem uma questão familiar também que é importante falar, porque eu gosto de mocinhos e mocinhas, né, de personagens com problemas, sabe? Eu gosto de ver personagens com problemas reais, com escolhas que não deviam ter feito. O mocinho nesse livro, no caso, esse protagonista, eu esqueci o nome dele agora, esse protagonista, ele tem uma questão familiar porque o pai dele tem problemas, tem um vício que eu não lembro qual era, acho que era vício de jogo, e ele tem vergonha disso, então ele tá meio afastado da família por isso. E já a mocinha tem uma questão mal resolvida com o pai, porque a mãe e o pai são separados e o pai parece que não dá muita moral pra ela, e isso meio que faz ela se sentir se sentir uma pessoa que não merece amor, uma coisa assim, sabe? Então ela também tem as questões dela familiares pra resolver. E nenhum dos dois tá querendo nada sério, mas eles se encontram nessa festa, tem aquele negócio de momento, assim, acontece uma coisa entre eles nessa noite. E aí eles acham que nunca mais vão se ver, e tá tudo bem. E aí eles vão ela vai pra um acampamento, onde ela vai passar o verão sendo, tipo, responsável por crianças de acampamento, vai trabalhar nesse acampamento de infantil lá. E ele também vai. E aí eles vão se reencontrar nesse acampamento e vai rolar inicialmente aquele clima, tipo, achei que eu não ia te ver mais e tudo mais. Mas aí eles vão criar uma amizade durante esse período, porque lá não pode rolar nada assim. E nessa amizade vai surgindo uma coisinha a mais e eles vão acabar se apaixonando profundamente. Tem muito fogo na roupa, tá? Tem muitas pimentinhas esse livro. Também é um livro muito hot. Esse já dá pra saber, porque ele é o clássico romance que tem capa fofa, conteúdo picante. Mas eu gostei bastante, só que, assim, é um livro que eu acho que rolaria super pra você sair da ressaca literária e tudo mais. Pra mim, como eu já tinha lido Quebrando o Gelo e eu tinha gostado muito de Quebrando o Gelo, esse livro não foi um casal que me ganhou naquele nível. Então eu não torci tanto assim, não foi um casal que me deixou tão animada pra ver eles ficando juntos, sabe?
E aí, por isso, eu dei 3 estrelas, que é um livro bom, mas não é aquele livro que brilhou meus olhos. Aí vem a sequência de mais 2 fantasias, mas depois no calor do momento, eu peguei lições sobre afogamentos. Gente, esse também falei no último vídeo, esse foi um livro de todos que eu li nos últimos meses, esse foi o que eu menos gostei, porque realmente foi um livro que eu demorei muito para conseguir ler, para conseguir terminar. Eu fiquei em dúvida entre dar 3 estrelas, 2,5, porque realmente foi um livro nesse gênero assim, Dark Academia, que tem fantasia, mas é tudo com uma áurea mais sombria, mais pesada e tudo mais, que é o que a gente chama de Dark Academia. Foi meu primeiro contato com o gênero, então não posso julgar se eu gosto do gênero ou não, desse subgênero, tá dentro da fantasia, tá, gente? Pelo menos esse livro. E aí, o que acontece? Lições sobre afogamentos vai falar de uma mocinha que ela faz arquitetura, mas ela não gosta do curso que ela faz, ela queria fazer literatura, mas ela acaba participando de um concurso, tipo uma escolha de projeto, que vai ser o projeto da casa de um dos maiores autores de todos os tempos, e é o autor favorito dela, então ela quer fazer essa reforma dessa casa. O autor já morreu faz mais ou menos uns 6 meses, então quem tá contratando é o filho desse cara, e aí ela vai pro Cafundó do Judas pra participar, porque ela é escolhida, o projeto dela, né? Vai pro Cafundó do Judas, lá no terreno onde ninguém gosta de ir, ninguém quer ir, porque é lá que o cara mora, no caso desse autor, a casa desse autor. Chegando lá, a casa tá caindo aos pedaços, e tem um estudante de literatura da mesma faculdade dela que também tá fazendo um trabalho sobre esse autor, e basicamente eles vão ali ter um interesse romântico, mas tudo gira em torno daquele mistério sobre ela acreditar no rei das fadas, que pelo jeito é tipo um bicho papão. E também tem umas questões sociais, porque a faculdade, ela é a única mulher da faculdade de arquitetura. Ela queria fazer literatura, mas a faculdade de literatura não aceita mulheres, porque basicamente mulheres têm um intelecto inferior ao dos homens. Tem uma questão de que o mundo passou, ou esse país, ou esse mundo, sei lá, passou pelo afogamento, que não explica muito bem o que é o afogamento. E tem sempre aquele medo de surgir um segundo afogamento, que eu também não sei o que seria. E ela vai para esse lugar onde foi o lugar mais devastado pelo primeiro afogamento, tá? Aí, gente, o negócio é que assim, o livro tem muitos elementos e eu acho que é tudo muito mal explicado. E é por isso que ele foi a leitura mais difícil de fazer dos últimos meses pra mim. Eu via potencial porque tem muita coisa original na história que eu gostaria gostaria de ver de um jeito mais elaborado, mas que como não foi, aí eu fiquei tipo, foi pra mim não. Depois eu peguei Luar da Feiticeira de Ossos, e esse eu confesso pra vocês que foi quase um que eu favoritei, dei 4,5 estrelas. Luar da Feiticeira de Ossos também é uma fantasia que eu achei super original. A gente tem aqui feiticeiras que precisam matar alguns animais para conseguir as graças desses animais. Então, tipo, se ela mata um animal tal, todas as características que esse animal tem, tipo, visão, melhor isso, melhor aquilo outro, ela toma conta dela. Então, tipo, ela fica tendo aquelas habilidades. Esse livro, ele não tem só um narrador, ele tem 3 narradores. Então a gente vê as 2 melhores amigas e o mocinho. As 2 melhores amigas são feiticeiras de ossos e elas querem se transformar em barqueiras, que é o que as feiticeiras de ossos fazem, depois da travessia, que eu vou explicar o que é. Aí essas barqueiras, quando elas se tornam barqueiras, elas fazem meio que a travessia entre os vivos e os mortos. Quando a pessoa morre, o espírito dela tem que fazer a travessia para chegar ao portão dos libertos, que é tipo o céu, e o portão dos condenados, que é tipo o inferno, entendeu? E elas que fazem essa travessia. Mas para elas fazerem essa travessia, elas precisam passar pela própria travessia, que é tipo a transformação delas, provando ali para aquela entidade religiosa delas lá que elas são completamente fiéis à causa. E para isso elas têm que tocar uma flauta de osso numa ponte, numa lua cheia, se eu não me engano, e vai aparecer, quando ela tocar essa flauta, vai aparecer ali o amor da vida delas, a pessoa que era predestinada a ela, sabe? E ela tem que matar essa pessoa, porque aí é como se ela fosse
tipo, a prova de que ela sacrifica o próprio amor da vida dela na causa de virar uma barqueira e tudo mais. Eu gostei bastante do livro, confesso pra vocês que foi um livro que me surpreendeu, eu não tava dando nada por ele, eu achei que eu não ia gostar, inclusive eu julguei pela capa, achei que a capa não era tão bonita. Tive que trocar o celular porque o outro acabou até a bateria. Mas enfim, gostei demais desse livro e é um livro que super deixo aí pra vocês como indicação, principalmente pra quem gosta de romantasia. Amei, lindo, 4 estrelas e meia, quase 5 estrelas de favoritado. Quase, mas foi quase. Pra finalizar, o último livro que inclusive eu terminei hoje, que foi Amor a Causas Perdidas. Gente, eu terminei Amor às Causas Perdidas da Paola, tipo, há algumas horas atrás. Eu vou falar bem rapidinho porque é um livro que a gente fez a LC dele pelo Catarse, foi um livro da LC do Catarse, desse mês de setembro, no caso do mês passado, né? Eu terminei ele agora no comecinho de outubro, mas como eu li a maior parte dele em setembro e só terminei ele hoje, então eu conto como foi em setembro. E aí foi um livro assim que eu confesso pra vocês que eu tinha uma certa questão com os livros que eu tinha lido da Paula Alexandra, porque eu gosto da escrita dela, mas o primeiro livro que eu li, eu tive uma dificuldade com o jeito que a história caminhava, que era o Volte Para Mim, que eu achava a história muito lenta. E aí foi um livro que eu queria conseguir terminar, mas eu não consegui. Aí eu li O Roubo, né? Aquele conto dela, aquela novela, eu não sei muito bem. Mas enfim, eu li O Roubo e eu amei O Roubo, sabe? Eu gostei muito de O Roubo. E aí eu falei, acho que agora pra tirar a prova real, vou ler Amor às Causas Perdidas, que inclusive era a nossa LC. E assim, gente, eu gostei, tá, gente? Eu gostei do livro, é um livro muito bem escrito. É um livro que é tudo muito fechadinho, os personagens são muito cativantes, são muito bem escritos, tem muita profundidade cada um dos personagens, então é uma coisa que, tipo, eu fico realmente impressionada e eu gosto muito quando os protagonistas têm suas próprias questões para lidar, quando os protagonistas, eles realmente precisam viver coisas pessoais, traumas do passado, eles mesmos precisam passar por isso. E até porque nem tudo se resolve só no tipo, eu me apaixonei e agora... Só daquele tipo, me apaixonei e agora eu superei todos os meus traumas. Porque tem muito livro de romance que faz isso, tipo... ninguém muda ninguém por amor, tá? Então eu acho que isso foi uma coisa muito bem trabalhada nesse livro. A questão que me fez não ficar deslumbrada no sentido de tipo, 5 estrelas, favoritado, foi porque era tudo muito perfeito, sabe? São personagens todos muito bons, todos sem defeitos de fato, porque até os erros deles são erros por amor, sabe? Então, isso não é ruim, tá, gente? Não quero colocar isso como uma coisa ruim, porque eu acho que às vezes a gente precisa desse tipo de história, que são histórias mais esperançosas, dramas esperançosos, livros que falam sobre coisas difíceis de uma forma leve e bonita. É um livro que vai estar cheio de frases de efeito, aquelas frases que você fica com vontade de grifar, então assim, realmente é uma escrita muito bonita dela, mas eu realmente sinto falta de personagens com problemáticos, entendeu? Personagem para deixar tudo mais real, porque nem sempre a gente erra por amor. Assim, é claro que os personagens no livro também cometem seus próprios erros, mas são geralmente erros, errei por amar demais, errei por me preocupar demais, errei com medo de te ferir, Então, no final das contas, até o erro dos personagens são erros muito bonitos, erro por amor, entendeu? E eu sinto falta daquele personagem ambíguo, daquela coisa um pouco mais ser humano, entendeu? Aquela coisa de que nem sempre a gente faz a escolha certa, muitas vezes a gente faz uma escolha egoísta e não é por amor, é porque nós temos esses momentos na nossa vida e tá tudo bem que ninguém é perfeito, né? Então, é um livro muito bonito, mas eu acho que o que me incomodou foi ele ser perfeito demais, entendeu? Eu não sei se faz sentido pra vocês. As relações, ela soube construir muito bem as relações. Eu acho que isso foi uma coisa que eu ficava constantemente pensando,
mas tá bem construído. São personagens legais, a história tá, tipo, tá sempre emotiva. Só que aí a emoção demais, todos os diálogos são muito sentimentais, então eu acho que eu precisava de um pouquinho de respiro. Com um respiro que eu falo pelo menos algum diálogo que não seja carregado de tipo, vamos ter uma DR, vamos resolver questões do passado e tudo mais. Então, eu acho que foi isso que me incomodou um pouquinho. Mas eu li o livro inteiro e eu realmente fiquei com a expectativa de ler outras coisas da Paola. É estranho falar Paola para outra pessoa, mas eu fiquei com a expectativa de ler outros livros dela, porque realmente eu achei a escrita dela muito bonita, sabe? É tudo muito fechadinho, eu realmente gostei bastante. E eu termino esse vídeo de hoje com uma surpresa boa, que foi o livro Amor a Causas Perdidas. Bom, gente, vou finalizar por aqui, porque eu acho que tava tudo contra eu gravar esse vídeo hoje. Acabou a energia, o celular descarregou, enfim. Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, guerreiro, obrigada. Beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!